nós temos falta de sabedoria. Venha nos dar, abre os nossos olhos, ajuda-nos, Senhor, a ter o temor, o respeito, a obediência do Senhor. E nós te agradecemos. Que todos digam amém. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos, em o nome de Jesus. Por favor, pode sentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Joséilton Batista, e nós estamos aqui neste domingo, em que daqui a pouco eu vou continuar fazendo a unção da prosperidade, para que você desfrute de todas as bênçãos. Meus amores, vamos lá para a terceira carta de João. O título da nossa mensagem hoje é Andando na Verdade. É preciso, irmão, que cada um de nós venhamos andar na verdade. Então, título da mensagem, Andando na Verdade. E lembrando desde já para você, né, que amanhã é o nosso dia do agradecimento, né? Então amanhã nós temos o nosso culto especial, que é o culto do agradecimento, e louvado seja o Senhor por causa disso. Então, eu conto com a presença de todos vocês, porque eu creio que a gente tem muito que agradecer a Deus. Então, um culto especial às 19 horas, tá? E se alguém tiver dificuldade de chegar aqui, fala, porque a gente vai ajudar você a chegar aqui em nome de Jesus, né? Se você é uma das pessoas, tem gente que tem medo, né, de andar à noite, né? Se você é uma das que tem medo de andar à noite, a gente vai ajudar você para você vencer esse medo e consiga andar à noite em nome de Jesus, né? Então, amados, terceira carta de João, versículo 2, ele começa dizendo para nós o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, o primeiro desejo do Senhor é que a gente vá bem. Diminui um pouco aqui esse ar-condicionado, por favor, tá? Então, o desejo do Senhor para cada um de nós é que a gente vá bem, né? Então, é só você entender o que é que Deus deseja. Ora, se o Senhor Deus deseja que eu vá bem, e é o fã, né? Não é só, não é para diminuir a questão da temperatura, é só diminuir o fã, porque resolve tudo. Então, vamos voltar aqui. Amado, desejo que te vá bem. Então, o primeiro desejo de Deus é que eu e você vá bem. Pastor, eu não estou indo bem. Então, não é o desejo de quem? De Deus. E se não é o desejo de Deus, eu tenho que me colocar diante de Deus para assumir aquilo que é o desejo dele. Para assumir aquilo que ele deseja para cada um de nós. Então, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, não tem uma área da nossa vida que Deus não deseje que a gente vá o quê? Bem. Se eu não estou indo bem em qualquer área da minha vida, não é o desejo de Deus. E se não é o desejo de Deus, eu tenho que buscar em Deus como melhorar naquela área que eu não estou indo bem. Eu preciso buscar em Deus essa capacidade. Então, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais. O que é que Deus deseja que você tenha? Saúde. Porque, irmão, uma pessoa sem saúde,
ela não vai bem. Não tem uma área que ela não vá bem. Então, a pessoa sem saúde, ela às vezes pode até pensar nas melhores coisas, né? Mas não vai bem, né? Então diz aqui, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai o quê? A tua alma. Irmão, olhe para você, como é que vai a tua alma? Como é que está a sua alma? Como é que está os seus pensamentos? Como é que estão a situação sua, né? Às vezes a gente não está muito bem. Isaías fala para nós, deixa eu pegar aqui, por favor, para não falar, né? Porque hoje o pastor nem esboço trouxe, tá, irmão? Hoje ou Deus dirige, né, meus irmãos? E Deus tem que dirigir. Então, eu estou nessa fé hoje aqui. Vou pegar aqui, Isaías 26, versículo 3, aonde ele diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em quem? Em ti. Então, tudo que Deus quer é nos conservar em paz. Mas, para a gente ser conservado em paz, é necessário que a nossa mente esteja o quê? Firme nele. Que a gente não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele, o que é que ele faz? Ele confia em ti. Eu expliquei sexta-feira, né? Isaías 54, versículo 14, né? Ele declara: com justiça serás o quê? Confirmado. Quem é a justiça que confirma você? Jesus, a palavra. Com justiça serás confirmado e estarás longe. Você vai estar longe de quê? Da opressão. Por quê? Porque já não temerás. Então, enquanto o medo estiver na tua vida, a opressão vai estar onde? Volta um pouquinho aí.
a opressão vai estar onde? Com justiça serás confirmado e estarás o quê? Longe da opressão, porque já não temerás. Então, enquanto você tiver medo, a opressão vai estar o quê? Perto. Quando você deixar de ter medo, a opressão ela vai o quê? Se afastar. 2 Timóteo 1,7, na Bíblia atualizada, a palavra do Senhor ensina para nós que Deus não nos deu o espírito do medo. Linguagem de hoje, tá, mozão? Muito obrigado. Deus não nos deu o espírito do medo, mas nos deu o espírito do poder, do amor e da prudência. Quando a gente vai lá para Romanos 8,15, a gente vê claramente lá que o medo, ele é um espírito. Aí ele diz, Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Então veja que o medo, ela escraviza. Entenderam, meus irmãos? A gente precisa abrir os olhos nos detalhes da palavra do Senhor. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, em medo. Mas recebeste o espírito de adoção de quem? De filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Por isso que, 2 Timóteo 1,7, a palavra do Senhor diz para nós, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna o quê? Medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de quê? De poder e de amor e nos torna o quê? Prudente. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo. Atos 1:8. O que é que diz Atos 1:8? Mas recebereis a virtude de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e toda a Samaria e até os confins da terra. Então, Isaías 26, versículo 23, Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está o quê? Firme em ti. Então o diabo ele vai fazer de tudo para te desestabilizar. E uma das maneiras fáceis do diabo nos desestabilizar é trazendo para nós o medo. É fazer com que a gente comece a criar fantasma onde não existe. Fazer com que a gente não faça as coisas corretas como deveria fazer. E por não fazer, o medo vai tomando conta de nós. E o inimigo vai agindo. Isaías 54, 14, ele declara para nós que com justiça, quem é justiça? É a palavra. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor não me deu o espírito do medo. O Senhor me deu o espírito do poder, do amor e da prudência. A tua palavra diz que eu deixei de ser escravo. Então, quando você coloca a justiça de Deus em ação, com justiça serás confirmado. E estarás longe de quê? Da opressão, porque já não temerás. Então, enquanto você tiver medo você vai estar oprimido por causa do medo
de. O que é que você tem medo? Qual é o teu pensamento? Às vezes tem gente que, pastor, eu tenho medo do meu futuro. Mas você não deveria. O que é que diz o Salmo 37, versículo 25? Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência o quê? Mas o que é que diz Hebreus 13, 5? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, o que é que ele disse? Só tem uma pessoa aqui na igreja. O que é que ele disse, povo? Então você diz para você mesmo, ele não me deixa e ele não me desampara. Amém, irmãos? Então, quando você sabe que ele não te deixa nem te desampara, você se preocupa com o dia de amanhã. E o Senhor pediu isso para nós, né? Mateus 6,34, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Então, Deus diz para nós, irmão, o que fazer, mas a gente é meio, me perdoe, mas a gente é meio preguiçoso para poder aprender as coisas do Senhor. E a gente fica sofrendo por não entender. Não, irmão, exerça a autoridade que está no nome de Jesus, exerça o poder, se coloque diante dessa autoridade, se coloque diante desse poder, não aceite nada do inimigo sobre a sua vida, vá quebrando os grilhões, vá quebrando as amarras, vá quebrando as algemas, vá quebrando tudo aquilo que o inimigo lança contra você, tudo aquilo que vem para roubar você, para matar você, para destruir você, você tem que repreender, irmãos. É você. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. E tem gente que não entende isso. As coisas de Deus, irmão, elas são simples e descomplicadas. O que temos que fazer apenas exercer a palavra, colocar a palavra e deixar a palavra agir. Tudo é um ato de quê, irmão? De fé. Então, com justiça, Isaías 54, 14, com justiça serás confirmado e estarás longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará aonde? A ti. Então esse espanto não vai chegar a você. Glória a Deus. Então o mal não tem como prevalecer na sua vida. Então o espanto ele não vai chegar até você. Deus está pronto para limpar você, para liberar você, para fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Deus está pronto, irmão. Então, terceira carta de João, versículo 2: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhais saúde, assim como bem vai o que? A tua alma, o teu intelecto. Isso é o desejo do Senhor para todos nós. Aí ele fala, versículo 3. Preste bem atenção no que diz o versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram de quê? Da tua verdade. Aí vem o título da nossa mensagem. Como tu andas na verdade. Irmão, o segredo para ir bem é você andar na verdade. Esse é o segredo.
O que é andar na verdade? É andar na palavra. É fazer o que diz a palavra de quem? De Deus. Quando você faz o que a palavra de Deus diz, você anda na verdade. Então, como tu andas na verdade? Versículo 4, ele repete: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam aonde? Na verdade. Marcos capítulo 1, versículo 22, diz aqui o texto sagrado: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava. Irmão, o tempo todo Jesus ele está sempre nos ensinando. Agora, será que eu e você o tempo todo estamos aprendendo? E será que aquilo que nós aprendemos nós temos colocado em prática, em ação? Porque Tiago 1:22 diz que nós devemos ser cumpridores da palavra. E não somente o que, irmão? Ouvintes. E muitas vezes tem faltado a muito cristão, é isso, é cumprir. É deixar de ser um ouvinte e cumprir a palavra. É não aceitar certas coisas, é não admitir certas coisas, é lutar com a palavra de Deus, é entender que Deus nos deu as armaduras e que nós precisamos nos vestir dela. Efésios 6,14, ele diz para nós que devemos estar, pois, firmes, temos que cingir os nossos lombos com o que, irmão? Com a verdade. Quem é a verdade? A palavra. E ele diz mais: e vestir a couraça da justiça. Quem é a couraça da justiça? É a palavra, é Jesus Cristo. E o que mais? E calçar os pés na pregação do evangelho de quê? Da paz. Quem é o evangelho? A palavra. O evangelho ele nos traz paz. Eu tenho que calçar. Quando eu me calço, por que nós calçamos sapatos hoje em dia? Por que nós calçamos sapato? Para nos proteger o pé. Mas proteger os pés de quê? Então, existe micro-organismo que facilmente entram nos nossos poros. E quando a gente está calçado de sapato, sandália, é uma barreira. Esses micro-organismos que vão nos fazer mal não entram. Então, quando eu calço o meu pé com o evangelho da paz, é justamente para que a perturbação não venha sobre a minha vida. Que a perturbação não entre. Porque Jesus, ele me deixou o quê? A paz. Jesus, ele me dá o quê? A paz. E Jesus não é a palavra? Então, quando eu tenho o conhecimento da palavra, eu ando em paz. Eu ando na verdade. E essa verdade me liberta. É o conhecimento dessa verdade. O versículo 16, ele diz para nós que eu tenho que tomar, sobretudo, o escudo de quê? Da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do fé. Palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a convicção e a prova daquilo que eu não vejo. Então, andar por fé é andar por aquilo que você não vê, mas como a palavra está viva no teu coração, você passa a acreditar. Aí vem o versículo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aí vem o versículo 17, que ele diz que tomai também o capacete da salvação. Capacete vai para a cabeça,
É no nosso pensamento que a gente se salva, porque é no nosso pensamento, na nossa mente, na nossa alma, que a gente crê que Jesus Cristo ressuscitou, que a gente crê que Jesus Cristo é o meu único e suficiente, o que, irmão? Salvador. Então, se eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo é a palavra. Eu preciso da palavra para me salvar. Eu preciso da palavra para desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para me dar. Então, eu visto o capacete da salvação, eu me embanho a espada de quê? Do Espírito. Essa espada é uma arma que ataca e me defende. Essa espada do Espírito é a palavra de quem, irmão? De Deus. Então, a palavra de Deus declara para mim, 3 de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, Marcos 1, 22, Jesus ali ensinava. Ora, o que é que Jesus nos ensinou? Ensinou que eu tenho que andar na verdade. Ensinou que ele deseja que eu vá o quê, irmão? Bem. Me ensinou que enquanto eu tiver medo da opressão, ela vai estar do meu quê? Do meu lado. Me ensinou, Isaías 26, versículo 3, o que é que ele me ensinou? Isaías 26, 3. Que eu conservarei em paz, quer dizer, eu não, Deus conservará em paz aquele cuja mente está o quê? Firme em ti. Porque ele confia em quem? Confia em ti. E se eu confio nele, eu sei que nenhuma arma forjada, preparada contra mim, irá o quê? Eu creio que ele nunca me deixará, nunca me. Eu creio que eu sou um justo. Eu nunca vi um justo o quê? Desamparado, nem a sua descendência, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, a mendigar o quê? O pão. Então, são verdades da palavra de Deus que eu preciso estar com ela no meu coração, eu preciso aprender e eu preciso praticar. Mas às vezes nós, irmãos, a gente não está com essa verdade dentro de nós. Então, voltando lá, Marcos 1, 22. Jesus ensinava, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escriba. Ora, por que ensinava como tendo autoridade? Salmo 33, versículo 6, porque ele fez tudo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo seu espírito da sua boca. Versículo 9. Porque falou e tudo o que se fez, mandou e logo tudo o que apareceu. Quando a gente vai lá para João, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, é a mesma coisa. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é importante que a gente saiba, isso aqui é fundamento, meus irmãos,
fundamento para a gente bem viver, fundamento para a gente desfrutar das bênçãos, fundamento para a gente desfrutar do poder de quem, irmão? De Deus. Então a Bíblia Sagrada diz que ele ensinava, né, Marcos 1:22, como tendo autoridade e não como os escribas. E aí vem, e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: o que é que esse espírito imundo exclamou, dizendo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Irmão, o que esse demônio exclamou dizendo a respeito de Jesus, ele tem que exclamar dizendo ao meu respeito. Ah, que tenho contigo, Jesus Nazareno. Ah, que tenho contigo, José Hilton Batista. Cada um tira o nome de Jesus e coloca o seu. O que é que você tem com o demônio? O que é que o demônio tem com você? Porque a gente sabe. Volta para o versículo 23. Na sinagoga, na igreja, tinha um homem com espírito imundo. Irmão, se você tiver qualquer coisa com espírito imundo, a missão dele é roubar, matar e destruir. Tudo que está sendo roubado, morto e destruído na humanidade é retrato disso. Não é algo que começou agora, é algo que ele vem. Começou lá no início, a coisa ficou tão feia que Deus teve que dar um reset. Veio o dilúvio, começou tudo de novo. Mas o que é que nós estamos vendo aqui? Tudo piorando. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas já não andam mais na verdade. As mentiras são comuns. Você vê o ser humano se submetendo a coisas absurdas. Você vê uma guerra cultural, você vê a opressão, você vê o ser humano pensando muito mais no sistema do que no próprio ser humano. Para que o sistema esteja bem, não importa quem vai ser sacrificado. O importante é que o sistema que está beneficiando alguns esteja bem. E quando a gente vê 666, 6 é o número do homem. O homem é imperfeito. Quando eu vejo 3 múltiplos de 6, 666, né? 666, então é imperfeição, imperfeição, imperfeição. Mas não é imperfeição de um só. É imperfeição de mais de um. Então, quando tem mais de um, já tem um sistema, né? Entenderam, meus irmãos? E o sistema, irmão, ele se protege. Porque o sistema ele não quer ser destruído. Se você está se dando bem, você vai querer deixar de se dar bem? Quem foi que se levantou contra Jesus? O sistema da religião judaica, né? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não queriam perder o privilégio, né? Qual era a preocupação deles? Que Jesus tomasse todo o povo e ele ficasse sem o quê, irmão? Sem povo. Então, vamos manobrar o povo contra a verdade, irmão. Isso aí é ação maligna, filho. O que está acontecendo hoje no mundo é uma ação maligna que aconteceu sempre. Mas acontece, tem muito crente que não entende na guerra que nós estamos. E aí, por favor, procure entender o que eu vou te falar, né? O diabo faz com que ele gaste toda a sua energia para enriquecer, para trabalhar, e deixa de gastar a sua energia em oração, em ensinamento, né? Eu já falei aqui para vocês e repito.
Quando é que essa igreja vai crescer? Quando vocês amadurecerem na fé e começar a entender que não existe nada mais importante do que fazer a vontade de quem? Quando cada um de vocês estiver fazendo a vontade de Deus, que é ir por todo mundo pregar o evangelho, que é orar uns pelos outros, é ensinar. Você sempre que vem aqui tem ensinamento? Sim ou não? Mas o que é que você ensina do que você aprendeu? Porque eu estou ensinando para vocês aquilo que eu aprendi. Então é isso que falta para muita gente. Então somente transmitir o que você aprendeu, né? Por isso que a gente aconselha trazer um papel, uma caneta, né? Aconselha, não manda, né? Mas aconselha para anotar, para poder estudar, né? Principalmente aqueles que só vêm aqui na igreja uma vez, né? Porque assim, por exemplo, quem já veio aqui sexta-feira, quem veio sexta-feira está vendo que Deus fundiu a mensagem de hoje com a mensagem de sexta, né? Você vê que a coisa fundiu, eu não vim com nada. Eu não trouxe nada, mas eu sei que a palavra do Senhor, irmão, ela vai fazendo assim, ó. É um ensinamento constante, né? Mas muitos de vocês não têm o tempo, não têm a capacidade, não vou entrar aqui no mérito, nem vou falar nada. É você e o Espírito Santo, irmão. Se ele não consegue te convencer, não, pastor, mas eu tenho muita coisa para fazer. É. Mas na hora que você abrir o coração para Deus, Deus vai separar os pingos dos is. O pingo não é colado com i, é? O i é embaixo e o pingo é onde? Há uma separação. Então ele vai separar o pingo nos is. E aí você vai entender o que é que Deus tem e quer para você. Então, na sinagoga, na casa do Senhor, tinha uma pessoa com espírito imundo, que rouba, que mata e destrói. Parte 2. O qual exclamou dizendo, o que é que ele diz? A verdade. Mas o demônio não fala a verdade, mas aqui falou. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Então, irmão, essa exclamação tem que ser para mim e para você. E essa exclamação só se dará, terceira de João, versículo 3. Essa exclamação só se dará porque muito que me alegrei quando os irmãos vieram testificar da sua verdade, como tu andas na verdade. Então, quando você andar na verdade, essa exclamação se dará. Ah, que tenho contigo, José Hilton. Ah, que tenho contigo, coloque seu nome. Aí ele diz: vieste destruir-nos. Vieste destruir-nos. Irmão, qual é a missão de Jesus? 1 de João 3, versículo 8, na parte final, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É a missão de Jesus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão quem? Demônios. Marcos 16, 17. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará o quê? Dano algum. Lucas 10, 19. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Marcos 9, 23.
Tudo é possível ao que crê. Então, a partir do momento que você vai aprendendo com a palavra e vai crendo, e vai exercendo autoridade, vai exercendo poder, vai andando, irmãos, Marcos 1, 24, o mal sabe que você está ali para destruí-lo. Sabe que você está ali para fazer a vontade de quem? Mateus 6,10, né? Venha o teu reino, seja feita o quê? A tua vontade. Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a gente faz o que Deus fez. Porque a gente está andando na verdade de quem? De Deus. Então, a palavra do Senhor diz aqui para nós, Marcos 1, 24, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és. Quem és? Quem és? O Santo de Deus. Aí, 1 de Pedro 1,15. O que é que a palavra de Deus declara? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda o quê? Em toda a vossa maneira de viver. Então, em toda a nossa maneira de viver, nós temos que ser o quê, irmão? Santo. Em tudo que nós venhamos fazer, a gente precisa ser santo. A gente não pode, irmão, estar se deixando levar pelo inimigo. Não é benção, irmão, quando você vai no caixa pagar um negócio que é R$ 15 e você dá uma nota de 20 e o caixa dá para você um troco de R$ 35. Porque ele achou que você deu a nota de 50. E aí você sai com aqueles R$ 35. Ô Jesus, obrigado, estava precisando desse dinheiro. Não, irmão, mas o caixa vai ter que pagar. Quando no final do dia que fechar o caixa, quando fizer a conta do que registrou com aquilo que está lá dentro, tem que bater. Se não bater, dá diferença de caixa. E essa diferença de caixa, quem paga não é a loja, quem paga é o caixa. É o trabalhador que é descontado o salário dele. Porque muitos motoristas, quando fez a mudança, deixaram de ser motorista? Porque ele era preparado para ser motorista, ele não era preparado para ser cobrador. Aí, de repente, botaram as duas situações. Aí, o que aconteceu? Teve motorista que não recebia dinheiro, porque todo dia dava diferença no caixa. Porque ele tinha que cobrar, tinha que sair com o carro, tinha que ver, tinha que olhar o pessoal, e o pessoal quer que você vai, se você demorar, né? Às vezes a pessoa é boa numa coisa, é boa no volante, mas não é bom de conta, né? Então, o que aconteceu? Muito motorista não se deu bem, né? Mas muita gente pegou um troco a mais do motorista, ou não pagou direito, né? Pessoas desonestas. O que é que a gente mais vê, infelizmente, no nosso país? Por que na Europa, por que nos Estados Unidos, por que em várias partes do mundo o pessoal não quer o brasileiro? Porque o pessoal tem revelia brasileira? Porque brasileiro, irmão, é cheio de esquema, cheio de mutreta. E às vezes é o crente que é desse jeito. Que é uma mentirinha aqui, é outra mentirinha ali. Irmão, eu vi, foi na minha igreja. Uma pessoa derrubou uma caneta bonita, a outra pessoa de trás pegou e ficou com a caneta, gente. E eu pregando o vídeo de Jesus. A pessoa roubou a caneta agora, e a outra deu. E a irmã procurando a caneta, e a pessoa com outra caneta com a cara aqui não. Eu digo, Jesus, está dentro da igreja, Jesus, aqui E eu pregando, como é que o cara vai pregar um negócio desse? E eu pregando e vendo aquele negócio.
Aí, ao mesmo tempo, aí você se lembra, né? Jesus tinha 12 discípulos, mas um era quem? O Judas, né? O traidor. Então, irmão, tem muita gente que infelizmente é assim. E o inimigo vai agindo e a pessoa ela não entende. Sede vós também santa em toda a vossa o quê? Maneira de viver. Então a gente tem que ser santo em tudo, né? É você que não é deficiente, pega a vaga de deficiente. Mas, pastor, é porque é rapidinho, vou ali, né? Mas o que é certo é o quê, irmão? Certo, o que é errado é errado. Então são coisas, irmão, que infelizmente o inimigo ele vai nos induzindo. E a gente vai levando, que, ou afinal de contas, todo mundo faz, né? É feito, eu fui fazer a vistoria no meu carro, né? E fui. Olhei para o meu carro, para mim estava tudo correto. Cheguei e fui. Quando chegou lá, o rapaz olhou os meus pneus e disse: esse pneu não passa não, filho, está muito gasto. Tem que trocar aqui os 4 pneus. Tá bom. Peguei lá o papel, entrei no carro e fui-me embora. Né? Daqui a pouco chegou outro cara lá atrás. Diga aí. Não, não. Diz, tu é nosso, cara, tu é nosso. Qualquer 20, 30, 50 contas ali, você der ali, tá tudo certo, tá aprovado. Não, ele começou perguntando, você vai para onde? Eu digo, vou comprar pneu, né? Vou atrás de 4 pneus, vou ver onde é que tem, né? Não, cara, tu é nosso, fica, vai lá. Qualquer 20, 30, 50 conto, tu vai lá e... Digo, não, filho, obrigado, eu vou comprar os pneus. E saí. Aí fui andar nas lojas, achei uma loja, comprei os pneus, mudei. No mesmo dia não deu mais tempo. No outro dia fui lá, fiz a vistoria, fui aprovado, pronto. Mas, irmão, se eu dou ali, digamos ali, 20 conto, o meu carro ia ficar debaixo de quê? Entendeu, irmão? Tem um monte de cristão, irmão, que tem carro debaixo de maldição, nesses arrumadinhos, nesse esquema. Ele não consegue entender. Né? Então a gente tem que abrir os olhos, queridos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa o quê? Maneira de viver. Uma vez eu fazendo a minha feira, minha esposa está aqui, ela estava comigo, a gente comprou um pedaço de charque, né? Carne seca. Né? Só que a moça do caixa, ela se atrapalhou e ela passou a charque e não registrou. E eu vi aquilo, mas eu não tinha certeza. Né? Então deixei passar toda a compra, a fila estava grande. Né? E se eu fosse parar para ver tudo, aí passou toda a compra, paguei, desci. Quando chegou no carro, vamos aqui. Aí eu parei, abri a mala do carro e comecei, eu e minha esposa, de um por um, todos os índios. E aí identificamos que aquela charque nós não tinha sido o quê, irmão? Registrada, paga. Peguei a charque, voltei. O supermercado estava muito cheio, tem um tempo que fica muito cheio, né? As filas estavam imensas, né? Aí eu cheguei lá para a pessoa responsável e digo, olha, essa charque aqui foi passada, mas o movimento está grande, acho que a moça se apressou e ela não registrou. Estou aqui devolvendo a charca de vocês. Mas o senhor vai dizer, não, a fila está grande, outro dia eu venho como. E pronto, fui embora. Mas o senhor leva aquela charque sabendo que ela foi passada sem registrar, né? Eu levo para dentro de casa o quê? Uma benção ou uma maldição? Mas tem gente, tem cristão que acha que é o quê, irmão? Que é benção. Tem cristão que conta dá até testemunho, irmão.
Uma vez uma pessoa mentiu e veio dar testemunho de uma mentira que ela tinha feito. Porque pelaquela mentira ela tinha tido um êxito. Aí na hora eu disse para ela, perdão, viu, irmã, isso aí não é testemunho não. Porque Deus não precisa de nenhuma ajuda do diabo. E o pai da mentira é o diabo. Então, tudo que a senhora recebeu através dessa mentira não vale de nada. A pessoa ficou com raiva de mim, saiu da igreja. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que ela está certa? Ela mentiu e está certa? Ah, pastor, mas Raabe mentiu e deu bem. Irmão, Raabe era uma prostituta. Cada um só dá o que tem, é o que ela tinha para dar. Ela estava conhecendo a Deus. Ela sabia que Deus era poderoso, que ela viu Deus destruindo todas as coisas. Ela tinha certeza que ia ser destruídas as muralhas de Jericó, como foram. Ninguém mandou ela mentir. Ela mentiu porque ela quis, porque era o que ela sabia fazer. Tá? Quando eu comecei em Cristo, aqui em Pernambuco, nós temos a galinha cabe dela. Eu gostava demais. Minha mãe fazia uma galinha cabe dela, ó, de primeira. Eu gostava muito. Só que eu não sabia que a Bíblia proibia comer o quê, irmão? Sangue. Eu não sabia. Até que o meu pastor, Atos 15, versículo 28 e 29, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, aí vem, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, que é o relacionamento íntimo entre pessoas solteiras, né? Dessas coisas fareis bem, se vos guardar de bens vos vá. Eu não sabia. Aí eu fui falar com o meu pastor, pastor, eu como galinha cabe dela, faz, não pode não, né? Meu pastor não entendia nada, porque ele era de São Paulo, e para São Paulo é galinha ao molho pardo, né? Aí foi quando alguém traduziu, eu também não sabia disso, aí alguém traduziu, o pastor fez, meu filho, não pode, pronto. O que eu fiz no passado, na ignorância, Atos 17, 30, mas Deus não tendo em conta os tempos de quê? De ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se o que eu fiz na ignorância, eu não sabia. Eu já era cristão e estava comendo galinha cabidela, mas não sabia. Mas a partir do momento que meu pastor me ensinou, que a palavra me ensinou, que Deus me ensinou, aí eu já não era mais um ser ignorante. Eu já era uma pessoa que sabia do que era errado e fiz porque eu quis. No caso de Raabe, ela não sabia. Mas tanto a gente vê que houve mudança, transformação na vida de Raabe, que Raabe tornou-se o quê? Uma princesa. De Raabe veio a descendência de Davi, de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque depois ela passou a fazer o que era certo. Aquela que era prostituta passou a ser uma mulher o quê? Digna. Aquela que era uma mulher fácil passou a ser mulher de um homem só. E é isso, irmão, que Deus espera de nós. Que a gente seja santo em toda a nossa maneira de quê, irmão? As propostas vão aparecer, o inimigo está aí, proporcionando você coisas atalhos, coisas boas, para você crescer, para você prosperar. Lembre-se que na tentação de Jesus, o diabo disse a Jesus: se tu se prostrar perante mim, tudo isso te darei, porque a mim foi dado. Vamos lá, Lucas 4, versículo 5 em diante, vai lá. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo,
todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi o quê? Entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo isso será o quê? Teu. 8, amor. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele o quê, irmão? Mas tem um monte de gente que fala isso que Jesus falou? Tem. Não tem. Tem um monte de gente que quer tudo, né? Tem um monte de gente que vende a alma, infelizmente, ao diabo, para poder ter a sua riqueza, ter o poder, né? Tem gente que faz de forma consciente, tem gente que faz de forma o quê, irmão? Inconsciente. Porque quando você rouba, quando você mente, quando você mata, tudo isso é ação de Deus ou do diabo? Entenderam, irmãos? E quantas pessoas têm as coisas porque fez de forma errada? Então, amados, olhe para você. Marcos 1, versículo 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Diga comigo, o diabo não pode ter nada comigo e eu não posso ter nada com ele. Vieste destruir-nos. Diga, sim, eu vim destruir as obras do diabo através do meu Senhor, do meu Salvador, Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra. E no nome dele, em nome de Jesus Cristo, eu destruo todas as obras do diabo. Aí ele diz: bem sei quem és, o Santo de Deus. Diga, eu sou santo. Eu estou aqui separado para Deus. É isso que Deus deseja. E aí, o que é que Jesus fez? Por favor, e repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Presta atenção. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu. Antes de sair, ele fez o quê? Agitou. Antes de sair, ele fez o quê? Clamou. Jesus falou mais alguma coisa? Não. Mas, pastor, versículo 25. Eu tenho repreendido sempre o mal, pastor. Não aceito, pastor, o mal. Mas, versículo 24. Será que você tem alguma coisa com o diabo? Ou será que você não tem? Será que você realmente está destruindo as obras do diabo? Ou será que você aprendeu a ser um santo de Deus? Então, irmão, não adianta mandar o mal embora se você não tiver essas qualificações. Se você não é aquela pessoa que anda na verdade, né? Eu tenho brincado aqui com vocês, né? Deixa eu brincar de novo. Tem muita gente que já conhece essa caneta. Quem é essa caneta, pastor? Pecadora. Caneta pecadora. Então, apresenta a você a caneta pecadora. E apresenta a você o smartphone, querendo ser santo. O pecador tem o que para dar? Então, o pecador começa a investir no smartphone, querendo ser santo. O pecador vai lá, só fazendo coisa ruim, o smartphone querendo ser santo. Vai lá.
Tem hora que o smartphone querendo ser santo, ele para. O smartphone querendo ser santo tem duas opções. Ou se torna um santo, ou entra para o time do... Quando é que ele vai entrar para o time do pecador? Quando ele começar a fazer a mesma coisa que o pecador faz. O que é que o pecador faz? Cada um sabe, né? Ah, pastor, tem um pecador que me calúnia, que me difama, que me rouba, que mente, que faz não sei o quê, papapá. Então é a mesma coisa, irmão. Aí você vai vendo, queridos. Então cabe a você entender para que você foi chamado. Deus chamou você para ser um pecador ou um santo? Então, continue sendo santo. 3 de João 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo, não tenho maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Fique em pé, por favor. Senhor Deus já falou contigo e eu tenho certeza, irmão, que Deus ele quer trazer muito mais para você em o nome de Jesus. Não deixe que nada e ninguém atrapalhe você nesse momento de comunhão com o Senhor. Não deixe que nada e ninguém tire você da paz do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda criação, Santo, exaltado é, Santo, para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre.
Teu nome é o maior. Teu nome É sobre todos. sobre todos. Os tronos E domínios, governo e poderes. Teu nome É sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. sobre todos. Os Tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome É sobre é todos. sobre todos. E os anjos Santo. Toda a criação. toda criação. Santo. Santo, Exaltado exaltado Santo. Santo pra sempre. Santo pra sempre. O teu povo Senhor Rei dos Reis, Por que sempre sempre serás. serás santo pra sempre. Tu sempre serás santo, Santo. santo pra sempre. Pai. Que a santidade do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor olhe para cada um de nós e ajude-nos a andar na tua verdade. Pai, temos que rejeitar tudo que é do inimigo. Pai, o inimigo tem que falar para nós o que ele falou para Jesus. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Pai, ajuda-nos a andar na tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no Senhor, porque o Senhor preservará em paz aquele cuja mente ela está confiada em ti, cuja mente está voltada para o Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a não termos medo do medo, porque enquanto nós tivermos medo, a opressão vai estar do nosso lado. Mas o Senhor não nos deu o espírito do medo. O Senhor nos deu o espírito do poder, do amor, da moderação, da prudência. Meu Deus, ajuda-nos a conservarmos. Ajuda-nos, Senhor, a tirar de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida reta, uma vida santa. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, ajuda-nos a cumprir a tua palavra, porque o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. E o Senhor nos deixou a paz através de Jesus Cristo. O Senhor nos dá a paz através de Jesus Cristo. O Senhor nunca nos deixará, nunca nos desamparará. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Davi viu, ele foi moço, agora ele era velho. Ele nunca tinha visto na vida dele um justo desamparado. Ele nunca tinha visto na vida dele a sua descendência mendigar o pão. Pai, eu creio que esta bênção está sobre todo este povo. Pai, eu creio que este povo está debaixo dessa bênção, dessa proteção, dessa unção. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já deu para este povo muito mais. Então, meu Deus, aonde houver uma influência do maligno, onde houver uma influência de Satanás, onde houver um espírito de roubo, de mentira, de engano, onde houver um mal, Pai, caia por terra, porque para isto Jesus Cristo veio.
Essa palavra veio para desfazer as obras do diabo. Então, se na mente dessa pessoa, no conhecimento dela, tem algo que não está correto, tem algo que não está certo, tem algo que não está honesto, em o nome de Jesus, eu determino agora que todo este mal caia por terra agora, seja repreendido. Levante as mãos aos céus e diga: diabo, eu não quero nada com você, eu não aceito, eu não admito nenhuma contaminação com você. Senhor Jesus, eu te peço, me ajude a desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para me dar. Eu preciso da santificação, eu preciso da comunhão sincera, verdadeira com o Senhor. Oh, aleluias! Entre na presença de Deus, entre diante do Deus Todo-Poderoso, entre diante do único e verdadeiro Deus, entre diante, eu clamo o teu amor, meu Pai, eu peço a tua bênção, eu peço o teu santo poder. Por medo de não viver, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai. É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais pra mim que qualquer outro lugar, eu não me canso, eu não me canso. Atraído pela tua presença, não me canso, me vejo sem a tua presença. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela tua presença, não me vejo, não me cansarei da tua presença. Nós fomos atraídos pela tua presença. Não me vejo Me vejo sem a tua presença.
consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua presença vale mais que mil. Vale mais pra mim. Fala com Deus, igreja. Você sabe o que a palavra falou para você. Você sabe o que Deus disse para você. Você sabe que o amado possível. Você sabe que Deus deseja que você vá bem, que você tenha paz, que você tenha saúde. Se você não está indo bem, se você não está tendo paz, se você não está tendo saúde, a culpa não é de Deus. Então coloca. E sem medo eu vou. Busque essa comunhão. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Diga, essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama sobre o nosso Brasil, Deus de Deus, o teu fogo, Deus, Deus. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não. Eu tenho fome e sede, eu tenho fome e sede. Essa chama não se apaga e não se apagará. Não, 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 não. Pai, que a tua presença esteja sobre cada vida, que a unção do teu Espírito esteja sobre cada pessoa, que o Senhor possa fluir sobre cada alma, sobre cada vida, derramando deste amor e da paz do Senhor, que só o Senhor Jesus tem para nos dar. Pai, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Meu Deus, é a tua palavra, é o teu desejo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo, não tenho maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Pai, ajude-nos a andar na verdade. Que todos digam amém e graças a Deus. Por favor, pode sentar. Que você possa aprender um pouco mais, tá? Como sempre, né? Deus nos dá um banquete. Eu confesso a você que eu só vim para cá com esse João. 3 de João, versículo 2, 3 de João, versículo 3 e versículo 4. O que só estava na minha cabeça é tu andas na verdade. O resto Deus foi completando aqui. E Ele sempre completa, irmão, e é bom. E é bom quando não é uma mensagem feita pela cabeça do homem. Eu sempre procuro isso, irmãos. Eu sempre peço a Deus, né? Porque a gente, como já tem tempo na obra, e como a gente já tem um conhecimento de ler a Bíblia todos os dias, de meditar, de ler livros, né? Então, às vezes, fica fácil da gente trazer algo para vocês. Mas nós não podemos trazer algo que seja da minha cabeça. Tem que ser algo que Deus queira falar ao seu coração. Então, meus irmãos, olhe para você. Veja se em alguma coisa você tem
alguma coisa você tem do diabo ainda em você, né? Ah, pastor, eu não tenho nada, mas você é aquela pessoa que se irrita facilmente. Você é aquela pessoa que pensa errado, né? Você é aquela pessoa que quando algo te faz mal, você quer logo revidar, né? Então você tem que ver que você tem muito para crescer até a estatura de varão perfeito, né? Você tem muito para crescer, mas Deus pede ser de perfeito. Então é preciso uma perfeição e esse aperfeiçoamento vai com a palavra. Quando você anda na verdade, irmão, você anda na perfeição. Porque perfeito é Jesus. Saiu da palavra, saiu da perfeição. Amém? Então, glória a Deus por causa disso. Meus amigos de casa, quero convidar você a devolver o seu dízimo, a sua oferta, ajudar essa obra e dizer a você que amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós temos o culto do agradecimento. Venha participar, venha tomar o cálice da salvação, é um ato de fé que nós fazemos. Então convidamos todos vocês. Rua Padre Carapuceiro 357, boa viagem. Tenho certeza que Deus é comigo, é contigo, para nos fazer mais do que vencedores. Não deixe que nada e ninguém atrapalhe você. Esteja na presença do Todo-Poderoso, esteja na harmonia e na comunhão com o Senhor e deixe o Espírito de Deus fluir na sua vida, na minha vida, e a bênção de Deus seja sobre nós, tá? Então, quarta-feira, aliás, segunda-feira, culto do agradecimento. Terça-feira, das mulheres que vencem, de 8 às 9. Quarta-feira, entregando a rosas com o poder de Deus. Sexta-feira, a verdade que liberta, tanto quarta como sexta, 8, 15, 19 horas. Sábado, tem um jovem que vence às 16h30. E o domingo, estamos aqui com a unção da prosperidade, dando para você uma bênção em nome de Jesus. Amados, tenham certeza que Deus é contigo. Seja fiel, devolva o seu dízimo, devolva a sua oferta e traga e mande aqui pelo nosso WhatsApp 81 3090 3300 ou 819 8404 1234. Está aparecendo tudo aí na tela. É só seguir os passos que Deus abençoe. Deus abençoe. Fique em paz.